Deuteronômio capítulo 1, verso 38. Você que nos assiste pela internet, Deus fale com você aí, na sua casa. Eu não sei exatamente que título, que tema eu dou para a conversa desta manhã. À medida que você for ouvindo, você depois nos ajude para que a Gabi possa colocar lá no... Vai que Deus te dê uma inspiração. Pastor, tudo que eu vi, este é um bom tema, para que a gente ponha na internet depois. Diz o texto. Deus falando, né? O contexto é Deus falando com Moisés. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Moisés, encoraja Josué. Depois de você ter feito muita coisa, depois de você fazer eles saírem do Egito com o meu braço forte, Moisés, depois de você enfrentar pela minha mão poderosa, com o teu cajado, as 10 pragas, depois de você dar ao povo os 10 mandamentos, depois de tanta coisa que você fez, de fazer vir o maná, as codornizes, de atravessar o Mar Vermelho, a bênção final não é você quem vai fazer acontecer, é Josué. Na hora, Moisés, de você comer a cereja do bolo, não é você que vai comer a cereja do bolo, é Josué. E mais ainda, você vai encorajá-lo, você vai animá-lo, você vai dar a Josué todo o ânimo que ele precisa para ele pegar a bênção que você não vai pegar. Deus falasse assim com você. Depois de todo o esforço do teu trabalho, Deus diz, você não será coroado com o seu trabalho. Você vai animar o seu irmão, o seu amigo, a pessoa X, para que ele, de fato, ponha a cereja no bolo ou coma a cereja no bolo. Como você ficaria? Depois de todo o esforço, não é você que pega a bênção. Você vai encorajar, animar para outro pegar a bênção. O problema, irmãos, é que nós fomos educados a vida inteira a pensarmos na vida cristã como uma troca. Nós somos ensinados no nosso subconsciente de que há uma relação entre eu e Deus, entre você e Deus, de causa e efeito. E a Bíblia diz isso em muitos lugares. Se orardes, receberás a bênção. Pedir e dá-se-vos-á. Se você buscar, se você fizer, você consegue. Deus vai abrir os céus. Se você dizimar, se você ajudar as pessoas, você receberá delas o aplauso. Em todo lugar, inclusive na criação dos nossos filhos, nós ensinamos que se eles lavarem a louça, eles têm um prêmio. Se eles tirarem notas boas, eles recebem. Que se eles forem bonzinhos durante o ano, no Natal eles recebem o presente. E isso vai entrando no subconsciente com a ideia de que se nós fizermos tudo certo, vai dar tudo certo. Isso de tudo não é ruim. Isso de tudo não é um problema. Só que nessa manhã eu quero chamá-los à atenção daquilo que deve ser o nosso foco, e não aquilo que nós fomos ensinados a viver, que é a lei da causa e efeito, que é um princípio do hermetismo, que explica que tudo está ligado a um resultado.
e que nós trabalhamos objetivando o lucro, que nós vivemos objetivando o prazer, que nós compramos as coisas esperando receber dela os seus benefícios, mas que nessa manhã Deus nos chama a uma outra disposição, que é a disposição da fidelidade. Não importa o resultado, o que importa é a nossa fidelidade a Deus. Amém? Talvez um personagem bíblico conhecido chamado Jó dá para nós uma lição incrível de que na relação com Deus, causa e efeito não funciona. Porque se você perceber na vida de Jó, Jó oferecia sacrifícios pelos pecados que ele nem sabia que seus filhos cometiam, mas antecipadamente ele oferecia sacrifício para que Deus não ficasse bravo com seus filhos e não pudesse com isso ter um efeito por conta de uma causa. E Jó diz então, quando tudo acontece, mesmo ele sendo justo, mesmo não achando nele nenhum erro, ele diz: o que eu temia me aconteceu. Que a relação com Deus não é uma relação de causa e efeito. Porque Deus não está aprisionado e nem escravizado a cumprir com absolutamente nada em nossas vidas. Porque então ele seria um demiurgo, ele seria um Deus criado pela nossa mente, e não o Deus verdadeiro, livre, leve e solto, para fazer o que ele quer. A causa e efeito pode ser de fato uma verdade, mas nem sempre na proporção que eu espero e que eu desejo. Veja a parábola de Jesus. No texto, se você quiser me acompanhar, de Mateus 20. Presta atenção no que ele diz. Pois o reino dos céus, o lugar de Deus, a região de Deus, é como, vou comparar, diz Jesus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é mais ou menos assim. É como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Ele acorda cedo, 7 horas da manhã, e diz assim: você quer vir trabalhar para mim por 1 denário durante o dia? Sim, senhor. Então vão também. E aí ele diz: por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Havia um segundo grupo de trabalhadores, às 9 da manhã. Um já tinha ido às 7. Vão trabalhar na vinha e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e às 3 horas da tarde, que é a hora nona, fez a mesma coisa. Chamou mais um grupo de trabalhadores. Já tinha um grupo às 7, o outro às 9, agora um outro grupo ao meio-dia e outro grupo às 3. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros desocupados. Deve ser tudo petista, mas deixa para lá. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhe disse: então vão vocês trabalhar na vinha dele. Que hora era isso, irmãos? 5 da tarde. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados, começando os das 5 da tarde e terminando nos primeiros. Ou seja, quem começou às 7 da manhã foi o último a receber, e quem chegou às 5 da tarde foi o primeiro a receber. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5, e cada um recebeu quanto? 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber o quê? Mais. Mas cada um deles recebeu também o quê? 1 denário.
Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, esses caras devem ter tudo sido criado na Igreja Universal. Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, gente boa, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vaza. Esse vaza é meu, tá? O texto diz vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Eu quero pagar pelo último o mesmo que eu dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? A verdade do reino de Deus que Jesus ressalta para nós é que toda sorte de bênção é dele. E a generosidade parte do princípio do caráter de Deus. E sendo Deus o autor da bênção, o dono da bênção, o gerador da bênção, e sendo um Deus generoso, ele abençoa do jeito que ele achar melhor. E este princípio do cristianismo, da fé, porque Jesus diz, eu vou comparar o reino de Deus a quê? Como é que eu posso explicar para vocês o que é o reino de Deus? E ele explica de um jeito que todo mundo entende. A didática de Jesus. Onde nós, humanamente, pensamos sempre nessa categoria de justo e injusto a partir do esforço humano de cada um, mas o que é justo e injusto é a partir do caráter de Deus e não do esforço humano. E Deus resolve abençoar do mesmo jeito o cara que começou às 5 da tarde e o serviço deve ter encerrado às 6. O cara trabalhou 1 hora só e recebeu 1 denário e os outros desde as 7 horas da manhã o mesmo denário. Talvez Deus queira mostrar aqui que no reino dele todos são iguais. Talvez Deus queira mostrar aqui que a generosidade é dele, ele dá do jeito que ele quer, não depende do que você faz. E ele com certeza mostra aqui que ele é o Senhor da bênção. E muitas vezes o nosso problema é que nós não sabemos lidar com a bênção alheia, a bênção do outro. Há cristãos que estão na igreja há 10 anos, há 20 anos, ainda não receberam o que vieram buscar. E há cristãos que chegaram semana passada e já receberam a bênção. Como é que a gente lida com isso? A gente que vive uma luta constante em alguma área e há outros que já o venceu assim. Parece mágica. Mas o que você não sabe é que diante de Deus essas coisas não são importantes, a não ser aquilo que ele fala com Moisés nessa manhã. Seja fiel ao que eu pedi de você e não importa o que te aconteça. Essa semana eu recebi a visita de um grande amigo, vocês viram o vídeo, pelo menos a Macholândia. Reverendo não, ele não é considerado assim, pastor Ariovaldo Ramos. Amigo de 20 anos, pouco mais, de 30 anos. Amigo. Meu pastor auxiliar durante um tempo, um período difícil, viu tanta coisa acontecer no meu pastorado. Viu que no meu pastorado, desculpa eu te dizer isso, mas é história, é fato. A igreja que eu pastoreava, caixa da igreja, nós decidimos pagar a universidade para jovens que não podiam estudar. O nosso gasofilácio na época saía a conta de luz de família que não podia pagar a conta de luz. E ele viu a antiga igreja que eu pastoreava, que eu fundei e afundei, abri e fechei. Abençoar pessoas de todos os lugares. Não comprei o meu patrimônio da igreja, porque o dinheiro que a gente arrecadava, eu dizia que não ia para prédio, ia para vidas. E de repente uma revolução aconteceu e eu fiquei falando sozinho. E todos foram embora, pegaram a sua bênção e foram embora, porque o ser humano é assim, ele pega a bênção e vaza.
E o Ariovaldo viu o castelo de cartas sucumbir. E ele veio para mim e disse: Jean, eu queria te pedir uma coisa. Ele foi meu pastor, meu amigo. Tudo que eu sei de calvinismo veio dele. Muita gente fala mal dele por aí, por ele defender algumas coisas, mas muita gente não sabe de absolutamente nada. Jovens teólogos atuais que têm canais no YouTube, que na nossa época de igreja ainda estava trocando fralda, hoje se presta o direito de criticar Ariovaldo sem saber quem é Ariovaldo, a vida de Ariovaldo e o que ele faz pelas pessoas. E ele disse: eu só quero te pedir uma coisa. Não permita. Ainda terça-feira resgatamos isso. Eu disse: Ari, você é responsável por muita coisa. E você me disse: não permita. Tudo o que tem acontecido estrague o evangelho no seu coração. Seja fiel ao que Deus pediu de você. Não importa os resultados, porque o nosso Deus não é Deus de resultados. O nosso Deus é um Deus de fidelidade. E aí eu encontrei esse texto de Moisés. E o que eu quero dizer com vocês nessa manhã? E o que eu quero que você saia daqui aprendendo de Deus. Não importa se seu marido não é fiel, seja você fiel. Não importa se você recebeu ou não recebeu a bênção. Seja diante de Deus aquilo que Ele pediu que você fosse. Não importa se tem ou não tem resultado, faça aquilo que Deus mandou você fazer. E a duras penas, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia no passado. Continuo ajudando, continuo dando, continuo orando, continuo servindo, continuo sendo pastor. Não importa o resultado da igreja, não importa até onde a igreja vá. Mas quem me chamou para o pastorado foi Deus, não foi nenhum de vocês. Seja fiel ao que Deus pediu de você. Você não encontra Moisés dizendo: ah, não, peraí, Senhor. Eu vou ter que animar, vou ter que encorajar, vou ter que criar estímulo num cara que vai entrar na terra e eu não, depois de tudo que eu fiz. É isso, Senhor. No finalzinho, na hora de comer a sobremesa, é outro que come. O que é que a gente precisa saber antes de entrar na lição? Primeiro, cuidado para que a cobiça não impeça a sua fidelidade. Quando a gente faz o que faz, objetivando resultados, não seremos perseverantes o suficiente. A cobiça faz parte da nossa natureza, mas pode ser também estimulada por fatores externos, e as igrejas neopentecostais sabem muito bem como fazer isso. Ela tira dinheiro de você não para que você seja fiel à obra de Deus, mas para que você ganhe o dobro do que você deu. Então, quando você está dando dinheiro, você não está dando dinheiro porque você quer servir a Deus e você quer que a obra de Deus avance. Você quer ser abençoado. Logo, você não ama a Deus, você ama você mesmo. E todo mundo bate palma e diz: nossa, essa igreja é poderosa. O povo lá contribui com vontade. O povo contribui para si. Porque na pregação ele desafiou a você a dar para que você tenha o dobro, para que você seja abençoado. Então você não dá objetivando a obra de Deus, você dá objetivando você. Quem você ama? Você. Você não ama Deus, você ama você. Muitos pastores caem nessa armadilha. Pine Pitzel, quando escreve Memórias de um Pastor, e quando ele fala do pastorado, ele diz: eu tenho ojeriza a pastores institucionais que eles prestam serviço ao crescimento da instituição e não ao crescimento do reino de Deus. Ele fez uma pegadinha com o presbitério dele há muitos anos atrás. Ele é presbiteriano, do Oregon, falecido, está na glória. E ele disse: eu vou provar para vocês do presbitério que estatística, que aquilo que todo pastor faz no início do ano, relatório pastoral, não significa nada para vocês. Vocês não estão nem um pouco preocupados com a vida do pastor, vocês não estão nem um pouco preocupados como nós estamos espiritualmente, vocês estão preocupados com resultados. Sabe o que ele fez?
Ele colocou na estatística dele, este ano não foi um ano muito bom. Ele colocou primeiro os números, a igreja cresceu de 20 membros para tantos membros. Ele colocou o crescimento numérico. Mas eu me envolvi com uma secretária da igreja. E nós tivemos um caso durante este ano. E por conta disso eu me perdi e desviei tanto de verba da igreja. Ele botou um pecado lá escabroso. No relatório do presbitério, o relator foi lá na frente e disse: nosso pastor Eugênio Pizzo teve um desenvolvimento exponencial, a sua igreja cresceu, queremos parabenizar. Ele falou: vocês não lêem relatório. Sim, lemos, está aqui, a sua igreja cresceu, foi muito boa. Mas você não viu aí na paz natal? O que na paz natal? Olha lá, o cara olhou. O que houve, pastor? O senhor teve um caso com a secretária, o senhor roubou o dinheiro da igreja? Vocês não estão preocupados com a vida do pastor, vocês estão preocupados com números. Eugênio Pizzo, então, ele quebra o status quo do ministério pastoral. Eu gosto de gente assim. Gente que olha no olho da gente e quer saber como é que está a alma da gente, e não como é que está o bolso da gente. E o nosso Deus é a mesma coisa. Nosso Deus se preocupa com a nossa vida. Nosso Deus pediu para Moisés: desafia Josué, porque Josué que vai entrar. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13. Falando ainda sobre cuidado para que a cobiça não impeça a sua fidelidade. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Prim! Só um barulho. É só um barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver o quê? Vou traduzir. Se eu não for, não adianta nada. Ainda que eu tenha condições de dar ordens e as coisas acontecer, se eu não for, o que isso significa na tua vida? Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver o quê? Amor, nada disso vale a pena. Aí ele fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecem. E as línguas cessarão. E o conhecimento passará. O que Paulo está dizendo? Isso é tudo palha que o fogo esgota. Você tem que ser. Você tem que ter amor, a essência da vida do homem e da mulher de Deus. Eu, usando Paulo, você tem de ser fiel, não importa o que aconteça na sua vida, seja aquilo que Deus chamou você a ser. Pastor, eu estou dizimando já faz um tempo e nada aconteceu na minha vida. Amém. Deus te chamou a ser fiel. Pastor, eu estou orando e nada acontece. Deus chamou você a estar com Ele. Seria bom para você ter um filho. Toda vez que você diz: filho, vamos dar uma volta, filha. Ela diz: pai, aproveitando a intimidade que eu estou tendo com o senhor hoje, o senhor pode comprar para mim um iPhone? E você diz assim: filho, filha, o pai anda tão preocupado nesses dias com algumas coisas que têm acontecido. Tá bom, pai, mas o senhor vai comprar meu iPhone? Então, o pai queria conversar com você, chamei você para uma volta. Meu pai queria abrir o coração para você de tanta coisa que tem acontecido, que tem me entristecido. Tá bom, pai, fala logo que eu preciso ir falar com as minhas amigas, meus amigos, se o senhor vai me dar ou não o iPhone. Como é que você se sentiria? Você sairia dali e disse: nossa, meu filho me ama mesmo, né?
Você sairia triste com certeza. E você acha que Deus é diferente por quê? Porque Ele é Deus? Mesmo dando o seu Filho por amor a nós, Ele sofreu na cruz. Ele também teve os seus sentimentos, a teodiceia, o sofrimento de Deus. Segunda coisa que eu quero dizer a você, cuidado para que a inveja não deturpe a sua fidelidade. Primeiro é a cobiça, segundo é a inveja. Porque o outro teve e você não, você começa a pensar que o outro fez o que é certo. E aí a gente entra numa fria de achar que o outro é melhor. E deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã e repetir, o melhor na ótica de Deus é o fiel. Mateus 25, 23, Jesus diz o seguinte: o Senhor respondeu na parábola dos talentos, que Ele distribui os talentos, um vai e investe, o outro não investe, o outro fica com medo. Esse é o contexto. Mas olha esse verso, Jesus dizendo, muito bem, bom servo e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A gente lê esse verso da seguinte forma, olha, eu trabalhar direitinho sobre as pequenas coisas, Deus vai me dar uma... que o foco principal é ser fiel ao que Deus pediu de você. Seja fiel ao que Deus pediu de você. Porque o nosso problema, quando a inveja toma conta, quando a cobiça toma conta, é que a gente se torna prostituto. A gente se torna vendilhões, a gente se torna pessoas que estão objetivando ganhos, e que isso torna você vulnerável. E a idolatria a deuses pagãos, porque você vai negociar a sua moral. E aí você cai no teste do sofá. Já ouviu falar nisso? Toda artista diz que tem que fazer. Quero chegar na novela principal. Quero chegar no programa principal da televisão. E todo mundo que trabalha nos bastidores da televisão diz que quem sobe fez o teste do sofá. Você já deve ter ouvido isso. Sabe o que é o teste do sofá? Deita comigo. Eu ponho você onde você quer. Se você não for fiel aos seus princípios, se você não for fiel ao que Deus pediu de você, você se vende. Como uma mulher que saiu uma notícia dela no Jornal da Tarde, antigo Jornal da Tarde, como eu me tornei prostituta. Eu acordo de manhã, disse ela, e meus filhos choram pelo café da manhã e eu não tenho café da manhã. E ela sai e vai batendo de porta em porta para fazer faxina. Ninguém dá direito a ela faxina. Quem que vai botar alguém desconhecido dentro de casa para fazer faxina? E ela ao meio-dia senta no Parque da Luz. E sentada no Parque da Luz, lá, pensando no seu dilema, um cara encosta e disse assim, quanto que é? E ela diz, quanto que é o quê? Quanto que é? E ela, R$50. E ali mesmo ela faz um serviço de R$50. Sai correndo para se lavar, chega em casa, chora. Mas ela tem R$50 para dar de comida para os filhos. E ela volta no dia seguinte e aquilo vai se tornando tão corriqueiro que ela já não chora mais, não tem mais nojo, não tem mais nada, porque a ética, a moral vai embora. Sabe o que isso mostra para a gente? Que se a gente não se manter fiel ao que Deus pediu da gente, a gente se vende. Qualquer outdoor que pisca oferecendo mais, você entra. Você vende, você se vende, você agarra, você compra. Porque alguém plantou na sua cabeça que se Deus é isso, Ele tem que te dar aquilo. E Satanás já havia dito isso para Jesus na sua primeira tentação. Se tu és mesmo filho de Deus, transforma a pedra em pão. E se ele não tivesse a convicção de que ele foi chamado a ser fiel ao seu Pai, ele usaria do seu poder, assim como eu e você fazemos todos os dias. No início do ano retrasado, eu não sei se eu digo isso.
No início do ano retrasado, um pastor disse para mim assim, quando nós ainda estávamos engatinhando aqui, acho que tinha um pouco mais tempo. Estamos com 1 ano de organizado e com 7 anos de igreja. Ele disse para mim assim, ponho você na capelania do Mackenzie. Mas você tem que deixar a igreja local. Aí eu olhei para toda aquela estrutura, olhei para tudo que eu tinha que fazer, eu digo, Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Digo, não. Eu ganharia plano de saúde para minha família, que eu não tenho até hoje. Plano bom. E um salário de 15 mil e alguns centavos. Compartilhei com o pastor disse assim, nossa, todos os pastores presbiterianos querem essa vaga. E você jogou fora. Eu falei, porque não foi o que Deus me chamou para fazer. Deus não me chamou para fazer isso. E sabe qual é a compreensão que eu tenho? Que se eu estiver fora da vontade de Deus, Deus não será responsável pelas coisas que me acontecem. Os missionários que vão para o campo, para as terras longínquas, eles dizem, se você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus mandou, Deus falará com você de forma que nenhum mortal ouvirá. E você terá uma intimidade com Deus que ninguém tem. Você está disposto a negociar isso? Você está disposto a negociar Deus falar no teu coração, olho a olho, e dizer para você as coisas surpreendentes? Você está disposto a abrir mão de coisas que acontecem na sua vida, que você diz assim, da onde veio isso? Eu não fiz nada para que isso acontecesse. E Deus diz, eu estou te dando por pura graça. Você está disposto a negociar isso? Vou terminar, vou melhorar isso aqui. Quando você objetiva os ganhos, você se torna vulnerável à idolatria e a outros deuses pagãos. Você negocia a sua moral e se vende a ganhos escusos. Você faz o teste do sofá para chegar onde quer. Você não tem caráter. Terceira, a inveja, cuidado para a cobiça não deturpar a sua fidelidade, cuidado para a inveja e cuidado para que a sua fidelidade não fique maculada quando você não entende o que Deus quer. Tem gente que diz por aí, Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você pare de sofrer. Deus quer isso, Deus quer aquilo. Não, Deus quer você na obra dEle. Deus quer você servindo a Ele. Deus chamou você para ser servo. A sua eleição, a sua garantia diante de Deus, o dom do Espírito Santo, não é para que você viva como todo rico, é para que você o sirva. Já contei a parábola do mordomo fiel. Agora, para terminar, o que Moisés nos ensina com esse drama dele? O que Moisés está dizendo? O que nós aprendemos com o texto de Moisés que ele escreveu, dizendo, Moisés, encoraje Josué, porque é ele que vai entrar. Primeiro, execute o que Deus pediu de você. Ele teve que encorajar Josué a ficar no seu lugar para entrar na terra, mesmo sabendo que ele não entraria. A gente sabe o contexto. Desprezando o contexto no sentido de que a ideia aqui é que seja fiel ao que Deus pediu. Porque Moisés poderia dizer, tá bom, eu errei, o senhor não quer que eu entre, não vou entrar, mas também não vou treinar Josué, não. Não vou encorajar Josué, não. O senhor que criou esse negócio, agora o senhor se vire com Josué. Você está achando que Moisés não tinha peito para falar? Claro que tinha, ele falou, se o senhor não pôr esse povo na terra, risca meu nome do livro da vida. Cabra macho. Ele podia dizer muito bem para Deus, tá bom Deus, não vou entrar, não tem problema não. Trabalhei até aqui, agora aqui o senhor se vira. E Josué foi treinado por Moisés, e Josué foi encorajado por Moisés, porque Moisés não se importou com aquilo que ele tinha ou com aquilo que não tinha. Ele apenas seguiu aquilo que Deus pediu a ele. Ele foi fiel ao que Deus lhe pediu. E olha o que eu descobri. Não está muito distante de você. 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo diz assim, irmãos, eu não pude falar com vocês de
forma espiritual, mas como carnal, e como crianças em Cristo. Eu não pude falar de uma forma adulta, a ti falar igual criança, e ele associa a criança à carnalidade, como a carnais. Eu dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Porque vocês ainda são carnais. O texto está dizendo, mas por que nós somos carnais? 1 Coríntios 3, de 1 a 7. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não está sendo carnais e agindo como mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Mas Deus é quem fazia tudo isso crescer. De modo que o que planta e o que rega não são coisa alguma. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que tinha na igreja de Coríntios, a igreja cheia de dons? Infantis. Gente que não tinha visão de corpo. Gente que não tinha visão de Moisés, dizendo o que importa é que o povo entre. Se sou eu que vou colocar, não interessa. Se é Josué, foi Deus quem mandou. Eu vou treinar Josué para que ele entre, para que ele ponha o povo. Porque o que importa é a obra de Deus. Você consegue enxergar assim? Ou você diz, pastor não falou de mim naquele domingo. Fiz, e o pastor nem agradeceu de público. Já vivi, sofri muito isso. Aqui não, mas em outras igrejas que eu pastoreei, pastor, fiquei chateado com o senhor, porque eu dei duro durante a semana e o senhor não foi capaz de me elogiar. Então você não fez para Deus, você fez para mim. E fazer para mim é um risco enorme mesmo, porque eu sou bem nóia. Às vezes eu esqueço o nome de você, o seu nome. E olhando assim, como é que é o nome dele mesmo? Vou pedir uns remedinhos para a Rose lá. Segundo, o reino sim, somos nós, mas transcende a nós. O reino é feito de gente, de pessoas, mas transcende. Segura um pouco aí, já estou terminando. O perigo da gente não entender isso é acharmos que porque Deus nos ama, nos elege e nos usa, somos melhores que todos. Não, você foi eleito para servir e não para ser servido. Deus cumpre a sua palavra ao seu povo, e o seu povo é como um time de futebol que jogamos juntos para a vitória do time, não para a nossa. A gente precisa treinar pessoas para o reino, a gente precisa encorajar pessoas para servir a Deus, a gente precisa ser colaborador da obra de Deus. Você que está aqui sentado, você que está nos assistindo, olhe para a igreja, olhe para o reino de Deus, sirva ao reino de Deus, faça com que a igreja cresça, que o povo chegue, que as pessoas sejam abençoadas. Não importa se você limpa banheiro, não importa se você troca os copos de água, não importa se você arruma cadeira, não importa o que você faz, não há maior e melhor no reino, só há quem serve. E ponto final. Porque todos são importantes. Já pensou se o meu dedão do pé de manhã cedo diz assim, não vou trabalhar hoje? Dedão do pé. Meu dedão do pé, os dois, dedão do pé diz assim, hoje eu estou fora do corpo. Desliguei, aí desliga o músculo. Primeira inclinada que eu der para frente, eu vou embora com a cara no chão. Porque quem segura você de não cair com a cara no chão é o dedão do pé. Um dedo que é quase que imperceptível dentro do seu sapato. Você nem liga para ele, mas é ele que sustenta de você não cair com a cara no chão. Viu a importância que ele tem? Terceiro e último. Se glorie em Deus. Como diz as Escrituras através de Paulo em 2 Coríntios 10, 17. Como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Paulo está dizendo assim, olha o que Deus fez através de mim. Olha como Deus me usou. E a gente diz, você é pecador desgramado. Mas Deus usou você. A glória é de quem? De Deus, não sua. É Ele quem faz tudo em todos.
É Ele quem realiza o seu querer, a sua vontade. Isso termina com a gente dizendo: fique contente com o que Deus está fazendo. E você seja fiel ao que Deus pediu de você. O que Deus pediu de você? Deus pediu de você o quê? Nós vimos na história do cristianismo, quinta-feira, que o cristianismo é a religião do povo. E quem leva o evangelho é o povo. Quem fala do amor de Deus é o povo. É o vendedor. É o feirante. Não é o clero. Não são aqueles que a gente julga ser os nobres. Não são os que vivem nos palácios. Quem faz o evangelho ser relevante são os fiéis a Deus. São os que Deus pediu que fossem a toda a cidade, a todo o povo, e pregassem o evangelho a toda criatura. Quero terminar dizendo novamente o texto de Moisés. Mas Josué, filho de Num, é que entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Você é capaz de ser fiel a Deus a tal ponto de fazer uma obra em que você não receberá absolutamente nada por ela? Você é capaz de ser fiel a Deus a tal ponto de fazer o que Deus te pede, apenas pelo que Ele te pede, mas você não vai ganhar nada? Você é capaz de sacrificar o seu tempo, a sua vida, pela obra de Deus? Ou você só faz se te pagarem para fazer? Curva a sua fronte. Deus, aonde estão os servos fiéis? Assim como Moisés. Onde estão aqueles que vão fazer aquilo que o Senhor pediu? Não importa o resultado. Onde estão, Senhor, homens e mulheres que vão servir ao Senhor sem objetivar os resultados? Onde estão aqueles que vão dar aula, vão pregar, vão ensinar, vão orar, vão aconselhar, vão limpar, vão arrumar? Uma plateia pequena, para um grupo de pessoas talvez insignificante aos olhos da sociedade. Onde estão os fiéis que podem fazer a obra de Deus, apesar de não receber nada? Senhor, onde estão aqueles que são fiéis a Ti, que dizimam, ofertam pelo prazer de fazer, por ver a Tua obra avançar e não por receber as recompensas? Nós sabemos que Tu és um Deus abençoador, Senhor. Mas nós não olhamos para a Tua bolsa, nós olhamos para o Teu coração. Nós não olhamos para os resultados, nós olhamos para o Teu caráter. Nós olhamos para o Senhor porque amamos o Senhor e não o ouro e a sua prata. Ó Deus, onde estão esses homens e mulheres fiéis, que não importa as circunstâncias, estão firmes juntos. Não importa a tempestade, não importa a chuva, não importa o temporal, não importa as lutas. Aonde estão pessoas, homens e mulheres, que serão fiéis a Ti? Estejam aqui nessa manhã. Sejamos nós. Eu rogo assim no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém.